Fala galera da fisioterapia, voltei e agora vamos falar um pouquinho aqui de educação em dor baseado em estudos de neurociência. Então vamos lá, como é que a gente vai fazer, né, essa educação em dor? Vou passar aqui rapidamente para vocês. Legal, então vamos lá, ó. Conceito relativamente novo que tem por objetivo alterar, diminuir a percepção de ameaça por parte do paciente para a recontextualização da dor. Essa é uma das definições, tá bom? Eu não falei que, lembra do modelo de medo e evitação? A gente viu a importância da percepção de ameaça, o quanto que a percepção de ameaça distorcida pode elevar os níveis de dor do paciente, pode gerar um comportamento doloroso no curto, médio e longo prazo, certo? A educação, ela visa exatamente reduzir os níveis de percepção de ameaça. Lembrem-se que a dor é multidimensional, então ela é um fenômeno muito mais complexo. Tá bom? Pode estar associada a uma lesão tecidual real ou potencial, tudo bem? Mas vamos voltar aqui para a educação. No caso da cinesiofobia, eu tenho que, e o questionário dá pra gente um insight bem legal. Peguem o questionário, leiam as respostas do paciente. Com base nessas respostas, vocês podem entregar para ele a melhor educação. Porque não adianta, vou fazer a educação em dor como? O que eu vou falar? Eu vou ficar sendo psicólogo do paciente? Eu vou ficar lendo texto? Como é que a gente faz isso? Na verdade, não tem uma receita de bolo. A gente pode fazer de várias maneiras. O que eu tenho que levar em consideração é a minha habilidade de me comunicar de maneira adequada para poder atingir aquela pessoa. Porque eu vou trabalhar com pessoas que sentem dor, que muitas vezes têm um baixo nível social, às vezes têm um nível social mais elevado, e uma capacidade de entendimento a respeito do que está acontecendo totalmente diferente, totalmente distinto. As pessoas elas vão trazer crenças ali, a questão cultural ela é importante, né? As informações que estão sendo oferecidas, na maioria das vezes, infelizmente, inadequadas, o que reforça um sistema de crença limitante ou talvez incapacitante por parte de algumas pessoas. Enfim, eu tenho que pegar aquilo e tenho que trabalhar uma linguagem adequada para aquela pessoa ter as suas percepções alteradas. Eu tenho que ressignificar o entendimento dela frente ao que ela tem e com isso reduzir as percepções de ameaça. O que a gente mais utiliza, eu vou colocar aqui na frente, né, algumas sugestões, tudo bem? O YouTube tem alguns vídeos, gostaria até de citar aqui o grupo Resgate em Movimento, tem muitos vídeos legais para você trabalhar a educação em dor, tudo bem, com os pacientes de vocês. São vídeos assim, curtos, rápidos e que passam a informação que a pessoa precisa ter com base em evidências de boa qualidade, com base em muitos estudos de neurociência, tá bom? Então eu acho muito interessante isso. Tem o livro também, Pain Neuroscience Education, do Lowe Potendura, tá bom? Que foi um marco aí da educação em dor, tá joia? Uma outra coisa interessante é que a educação em dor, como ela visa recontextualizar o que está acontecendo e reduzir percepção de ameaça, a gente tem uma oportunidade única de construir a aliança terapêutica com os nossos pacientes. E a aliança terapêutica é tudo. Você não consegue, por exemplo, trabalhar exercício com uma pessoa que tem medo sem começar a construir essa aliança terapêutica com essa pessoa. Beleza? Vamos lá então. Importante, lembrando que a abordagem de educação, a abordagem educacional, ela gera uma analgesia top-down, tudo bem? E o exercício também, tá joia? Aqui eu deixo algumas sugestões nacionais, o grupo da Pesquisa em Dor, do professor Felipe Reis, vocês vão entrar lá, www.pesquisaemdor.com.br, super interessante, você pode entrar na área do paciente, tem lá o caminho da recuperação, tem alguns outros encartes ali mais curtinhos que você consegue conversar e atingir essa pessoa, tá bom? No bom sentido, obviamente. E o retrainpain.org, que é internacional, mas tem algumas aulinhas que você pode trabalhar com essa pessoa para ela entender o que é dor, para ela entender o que está acontecendo, para ela entender como que os sistemas de alarme podem estar desregulados, tá bom? São muito semelhantes entre si, então você tem que ver o que é melhor para você. E já citei também agora há pouco os vídeos do grupo Resgate em Movimento, que também são muito interessantes, tá bom? Bom, galera, então fechei minha parte de educação em dor. Reitero para vocês, tudo bem?
Se vocês tiverem alguma dúvida, se quiser que a gente se aprofunde um pouquinho mais, coloca nos comentários pra gente, ou então clica no link e fala diretamente conosco, legal? A minha parte foi essa, espero que eu tenha contribuído, tudo bem? Com o aprendizado de vocês. E agora eu vou deixar a parte de exercícios terapêuticos baseados em cognição, ou seja, agora, quando a gente falar de exercício terapêutico, vamos falar dos exercícios de Pilates baseados em cognição. Olha que legal! Beleza? A professora Fernanda já vem aí, eu tô saindo e ela já tá entrando. Fui, valeu! Bom, pessoal, agora eu vou falar sobre os exercícios de Pilates, tá? Baseados em cognição, ou seja, como que a gente vai entregar esses exercícios de Pilates para o paciente que tem cinesiofobia. Vamos lá, eu trouxe aqui para vocês, primeiro para a gente entender, tá? Como que a gente vai fazer isso, as várias maneiras, os vários exercícios que a gente tem para poder fazer essa exposição gradual. Como que eu prescrevo esse exercício para o paciente que tem cinesiofobia? Vamos lá? Então, olha só, primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar as atividades, ou seja, quais são as situações temidas, quais são os movimentos temidos por esse paciente, ou melhor, qual o movimento temido por ele. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ele tem medo, ele travou lá, ele tem medo de fazer a flexão do tronco, tá? Então, eu vou expor ele a esse movimento gradualmente dentro dos exercícios os exercícios de Pilates que tem. Algumas coisas importantes são, primeiro, você sempre vai iniciar com os exercícios de uma estrutura básica, os exercícios básicos do Pilates. Então, você vai apresentar sempre exercícios que estão lá de maneira bem simples de ser executados, certo? A gente pode apresentar esses exercícios em flexão, em extensão, em inclinação, como eu coloquei aqui na figura, em rotação, mas o importante é, primeira coisa, você determinar a atividade que ele tem medo, o movimento que ele tem medo, e aí você vai expor. Ah, mas eu vou lá e já vou fazer uma flexão, por exemplo, aqui na figura que a gente tem o spine stretching, né? Que o paciente está segurando aqui na barra, que ele vai para a frente, que ele vai fazer a flexão do tronco. Ele vai fazer em todo o ângulo do movimento, ele vai fazer o movimento inteirinho? Não. Ele vai fazer apenas até onde ele consegue, tá? Até onde a dor dele permite. Outro momento, o que a gente vai fazer no segundo momento? A gente vai organizar a posição que ele se sente seguro. Então, a gente tem vários instrumentos, vários aparelhos no estúdio de Pilates, certo? E aí, ele vai escolher aquele que ele se sente mais seguro para iniciar. Ele pode escolher o Cadillac, o Reformer, a Chair. Você tem que ter um exercício básico para o movimento que ele precisa lá na tua cabeça para que você possa apresentar para ele um exercício que ele consiga fazer, certo? Isso para iniciar, tá, gente? Depois a gente vai organizando tudo isso. Bom, aí ele escolheu o aparelho, agora ele tem que escolher a posição que ele julga seguro, certo? Então, como que ele se julga seguro? Deitado? Sentado? Em pé? Vamos imaginar que no caso aqui ele se sente sentado seguro. Então a gente vai iniciar esse movimento de flexão e o aparelho que ele escolheu foi o Cadillac. Então ele vai iniciar o movimento de flexão sentado no Cadillac, certo? E aí a gente vai definir, né? Então essa exposição, quantas repetições ele vai fazer. Certo? Então a gente, dentro dos estudos que a gente estudou, né, para montar toda essa estrutura, a gente tem lá alguns exercícios e algumas repetições. Porém, a gente vai dar em cotas para esse nosso paciente esses exercícios ou séries, enfim. Como que a gente vai fazer isso? Então, eu vou lá, vou definir com ele. Ele vai fazer o movimento, vamos imaginar, eu falo para ele assim, então vamos lá, empurra a barra, até quantas vezes você aguentar aí que iniciar a sua dor. Não é quando a dor já não está mais suportando, beleza? Então aí ele vai lá, ele inicia. Aí ele fez 6 repetições, ele falou assim para mim, ó, começou a doer. Agora já começou a doer. Então, beleza, identificamos ali quantas vezes ele consegue fazer, certo? E aí a gente vai fazer o quê? Nós vamos dar em cotas esse movimento para ele. Então a gente vai fazer 3 repetições, descansa, mais 3 repetições, certo? E aí ele vai executar esse movimento e assim a gente vai
organizando a sessão dele. É importante eu mostrar aqui como que a gente prescreve esse exercício, mas lembrando que a gente vai fazer tudo isso na nossa próxima aula com o paciente na prática. Vai ficar muito mais fácil de vocês entenderem, mas qualquer dúvida que tenha ficado aí, manda aqui pra gente nos comentários, fala, conversa, porque aí a gente também vai tirando suas dúvidas aí. Beleza? Então assim, eu trouxe aqui para exemplificar para vocês 3 exercícios que a gente pode utilizar quando o paciente tem medo de se movimentar na flexão, na extensão, na inclinação, e aí quando a gente for falar da inclinação, eu vou falar que dá para fazer para rotação também. 3 exemplos para vocês, tá? Porque existem vários que a gente pode utilizar. E só para vocês entenderem. E esses 3 vídeos, né, que eu vou passar agora para vocês, eles são vídeos de exercícios do nosso curso de Pilates. Todo aluno nosso de Pilates tem esses vídeos lá na casa dele para ele poder assistir e rever tudo aquilo que ele fez na prática. Bom, vamos lá. Vou passar os exercícios aqui para vocês que a gente escolheu para mostrar, para exemplificar. Bom, esse exercício aqui, que é a ponte, né, no Cadillac, que a gente vai utilizar o trapézio para posicionar o paciente, ele é um exercício para quando o paciente tem uma dificuldade, quando ele tem medo de realizar a extensão. Olha que interessante, ele vai fazer uma extensão, aqui a gente está trabalhando o membro superior junto, mas não precisa necessariamente, poderia também o membro inferior, o membro superior estar parado, mas olha lá, o que ele faz? Uma extensão, mas de uma maneira gradual, controlado, seguro, apoiado ali no Cadillac, então isso traz uma segurança para ele. E fora que esse ângulo, né, de extensão, o quanto ele vai elevar o quadril, na verdade ele que vai controlar isso inicialmente. Essa exposição, lembra que ela é gradual, ela é devagar. Pode ser que ele não levante que nem o meu modelo aqui, ele levante menos, mas aí a gente vai gradualmente aumentando essa extensão. Então esse seria um modelo de exercício para iniciar, um exercício básico para iniciar um paciente que tem cinesiofobia e que a dificuldade dele é para realizar a extensão da coluna, tá? Agora o próximo. A sereia, gente, é muito legal fazer no Cadillac, porém a sereia, quem já está acostumado com Pilates, pode ser feita em todos os aparelhos, tá? Mas vamos imaginar que esse nosso paciente escolheu o Cadillac e aí e ele tem uma dificuldade, ele tem medo de realizar a inclinação lateral, tá? Então olha só no vídeo. O paciente vai sentar nessa posição de sereia, mais contemporânea, né? Porque clássica é um pouquinho diferente, mais difícil de fazer. Ele apoia o braço na barra e aí o que ele vai fazer? Ele vai inclinar o tronco, tá? O meu modelo aqui, ele vai inclinar bastante, porém o paciente pode inclinar, lembrando, exposição gradual, o ângulo que ele for conseguindo dentro das repetições que a gente já conversou, dadas por cota, certo? Então, e assim, interessante aqui, gente, só para eu dar dar mais um adendo aqui para vocês. Ele vai fazer do outro lado, enquanto ele faz do outro lado, que é a mesma coisa que ele vai fazer, o paciente também poderia rodar o tronco. Então, se ele tem uma dificuldade na rotação, quando ele faz essa sereia, ele pode inclinar um pouco e rodar o tronco. Se vocês observarem, olha, se ele pegasse a mão agora, a outra mão, e colocasse na barra, ele ia rodar o tronco. Tá? Então é um exercício que dá para você iniciar tanto para inclinação, quando a pessoa tenha medo para realizar a inclinação, ou a rotação, certo? Então, aí aqui eu demonstro, né, durante o vídeo, que se a pessoa tem dificuldade de fazer a posição da sereia, ela pode fazer sentadinha assim, que nem um índiozinho. Pode fazer também, gente, com as pernas para fora do Cadillac. As pessoas que têm uma dificuldade de fazer essa flexão do joelho, ela pode fazer com as pernas para fora, tá? Então a gente pode, ó lá, ele já até faz. Então assim, a gente pode adaptar o exercício sempre lembrando que o paciente com cinesiofobia, ele vai fazer o Pilates, mas ele vai fazer um Pilates adaptado, modificado para a sua realidade, porque senão o que acontece? Ele vai ficar com dor ou ele não vai querer voltar, então a gente tem que adaptar, modificar para a necessidade dele, certo? Aqui ele vai repetir, tá, gente? Então, vou mostrar para vocês aqui que eu falei da rotação, olha lá, tá?
Então, esse exercício ele vale tanto para inclinação quanto para rotação da coluna, beleza? Aí a gente vai para o próximo exercício agora, que ele vai ser selecionado quando o meu paciente com cinesiofobia disser para mim que ele tem dificuldade de realizar, que ele tem medo de realizar a flexão da coluna. Qual que é o exercício? É o Spine Stretching, que é um exercício onde ele vai realizar uma flexão do tronco. A gente lembra, né, todo mundo que já fez o curso de Pilates, que você tem um enrolamento, né, que toda vez que você vai realizar o movimento de flexão, o paciente realiza esse movimento fazendo um enrolamento sobre o próprio corpo. Porém, a gente vai trabalhar isso também gradualmente. A gente vai ensinar para o nosso paciente gradualmente, sempre dentro do limite da dor que ele apresenta. E olha lá, como que é esse exercício? Ele vai realizar uma flexão de tronco empurrando a barra para frente. Lógico, aqui o paciente vai em todo o seu ângulo de flexão de tronco, tá? Mas o nosso, com cinesiofobia, nós vamos limitar no movimento que ele consegue. Então, se é um movimento num ângulo menor, ele vai até esse ângulo e vai fazer as repetições dentro deste ângulo. Quando ele se sentir seguro, ele mesmo vai dizer pra gente e vai aumentando este ângulo. Certo, pessoal? Então, gente, era isso que a gente queria dizer para vocês. Lógico, calma lá, nós ainda estamos finalizando aqui a parte teórica da apresentação da nossa semana Pilates aplicado ao paciente com cinesiofobia. Eu quero agradecer vocês até aqui, espero que vocês tenham compreendido como funciona esse tratamento de Pilates, né? Toda a definição que o professor deu de cinesiofobia, tudo isso esteja claro aí na cabeça de vocês, mas se ainda não ficou, fiquem tranquilos, mandem aqui as questões nos comentários, no nosso link, beleza? Se vocês gostaram aí, curte pra gente também a nossa semana aí, nossas aulas, assistam todas, que uma complementa a outra, e eu espero vocês na próxima aula, onde a gente vai fazer tudo isso que a gente falou aqui, né? Só que aí aplicado a um paciente mesmo no estúdio de Pilates. Espero vocês!